O Mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito para você, que tem uma ideia de podcast ou até já tem um. Queremos projetos de pessoas do norte e nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir Mais Vozes, uma iniciativa Central 3 e Apoia-se. Muito bem-vindo e muito bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e do podcast Meio Campo. Você sabe, Matias, que tem já na KTO, nossa parceira KTO já tem lá uma KTO, né? Quem será o primeiro de nós a errar o nome do podcast? Porque o hábito é feroz. O automatismo. Exatamente. São muitos anos chutando de 3 dedos. E agora, para fazer algum currupio no meio de campo e ficar tocando a bola aqui de lado, de repente a gente pode se equivocar a qualquer momento. Não tem problema a gente se equivocar na vida, viu? Contanto que a gente faça isso com boas intenções. E a gente aqui bate papo de futebol por 1 hora com a melhor das intenções, com o maior do carinho. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do meu xará Leandro Stein, do Felipe Lobo, do Matias Pinto, com uma GG do Uruguai. Mas parece M. As GGs da Puma, Bruno Bonsante. Você tem alguma GG da Puma, Bruno Bonsante? Não tenho GG da Puma. Eu tenho uma camisa da Itália da Puma, tá claro, bom. Que é bem apertadinha mesmo. Eu aposentei faz alguns anos já, mas eu não tenho uma GG. Os rejeitados, porque, assim, viu? Até porque é uma questão de uma questão relativa, né? Tipo, a GG pra mim é mais ou menos um lençol, né? Não, mas eu ficaria bem em você, viu, mas, Bruno Bonsante, eu acho. A GG? Esse corte, né? Aqui. É lindo. Os cortes são apertados mesmo. Bruno Bonsante, Os Rejeitados, tá? Os Rejeitados. Adorei. Ótimo filme. Pessoas, você viu a nota, né, que eu dei? Você me segue no Letterboxd? Não lembro a nota que você deu. Não tenho mais o Letterboxd. Você deu 4 estrelas? Bom, se Saltburn foi 3, 4 estrelas. E não olhe. Eu assisti esses dias. O que vocês acharam? O último do Jordan Peele. Não olhe, mas esse foi do ano passado, né? É. Eu gostei também. Acho que eu dei... Foi um 4. Eu ainda tô digerindo, mas eu achei muito bem feito. Não olhe aquele que do Netflix. Não. Então, esse é o Não Olhe Pra Cima. Não Olhe Pra Cima. É que o Não Olhe, daí é um oferecimento dos tradutores, né? Porque o filme se chama Nope. Só. Perfeito. É que tem pouca palavra no mundo. O Jordan Peele é muito econômico. Os filmes, todos deles é uma palavra só, ou uma ou duas. Aliás, o Leandro Stein, a gente vai tentar fazer isso, né, ao longo do nosso podcast Meu Campo. Vamos dar dica, né? Vamos falar de filme um pouquinho. Por exemplo, eu trouxe porque vim lendo, né? Finalmente chegou. O Processo, livraço, esse é o livro definitivo sobre o caso Julian Assange. É para ler e mudar a maneira como se trata o jornalismo, no caso a minha profissão, mas também como se olha para o mundo contemporâneo, né? O que aconteceu e está acontecendo com o Julian Assange pode acontecer com qualquer um de nós. Se é que já não acontece, a gente está vendo como a ABIN, por exemplo, é capaz de interferir na vida de pessoas que não tem nada a ver com isso. E indicar esse livro que eu já estou perto do fim, ó, Samurais Azuis, a história do futebol no Japão. Tem um probleminha na impressão aqui, né? Essa bordinha aqui não era para ter, mas livro muito bom. Para quem está só ouvindo e não está vendo, Samurais Azuis, do Thiago Bontempo, a história do futebol no Japão, e O Processo, de Nils Melzer, o livro que conta a história em curso ainda do Julian Assange. São minhas 2 leituras. Eu espero que nas próximas edições vocês tragam os seus livros aqui e falem sobre. Tudo bem, Leandro Stein? Tudo bom. Eu tenho indicações aí, até porque, enfim, o fato de não estar trabalhando, escrevendo, me dá tempo para ler muito mais, então tô só trocando obsessão. Em vez de escrever muito, tô lendo muito, já tô no 7º livro do ano, e assim, do que eu li, que eu recomendo também, nessa linha boleira, o futebol à esquerda é bastante interessante, né? Um clássico, mas os perfis dos personagens
muitos personagens interessantes, e aí, por exemplo, Cristiano Lucarelli tem um capítulo imenso sobre ele, apresentando muito bem, muitos personagens relativos ao futebol espanhol, sobretudo em relação à questão basca. Então é um livro bastante interessante da editora Mundarel. O autor é o Kiki Peinado. Kiki Peinado, exatamente. Estava olhando do lado aqui porque ele está na estante logo à minha direita, mas é uma boa pedida também. Com muito carinho, agradeço Fernando Oliveira, Matias Rodrigues, Maurício de Castro, Jefferson Oliveira, Renan Silva, Leandro Santos, Cesarotti está aqui. Fernando Cesarotti, a gente tem um encontro marcado em São Bento e São José. Eu vou a Sorocaba e vou tentar levar o Leandro Stein, mas quero saber se você topa comigo ir num lugar chamado Carneada. Eu tenho um amigo chamado Vinícius Vidal que tem um restaurante chamado Carneada e parece que a carne lá é um absurdo de boa, ele é muito São Paulino. Vinícius, muito. As circunstâncias em que eu conheci o Vinícius, Matias, ela é muito sui generis. Essa coisa de amigo que dá uma casa. Fica na minha casa. Eu fui pro Rio de Janeiro para ficar na casa dele, só que ele falou a mesma coisa pro Vinícius. E aí colamos nós dois numa casa que não era nossa. E aí, mano, beleza, beleza. Qual que é? Isso, nossa, já faz uns 15 anos. Grande Vinícius. Cesarotti, não sei se você tem informações sobre esse restaurante, sobre esse lugar, mas eu quero comer no Carneado e depois assistir São José e São Bento contigo. Todo mundo que nos assiste ao vivo e também que vem gravado depois, que nos ouve gravado no tocador preferido de podcast, tem o nosso carinho, respeito, gratidão e o nosso abraço. Felipe Lobo, o que vai cair na prova hoje? O Jürgen Klopp nos deu, teve a delicadeza de tomar uma das decisões mais importantes da temporada no futebol mundial na sexta de manhã, para dar tempo da gente conversar aqui. Ele sacou, né, que a gente mudou, antes de fazer de quinta-noite, agora que a gente faz de sexta-tarde, ele deu uma segurada, não falou nada ontem, mas é evidente que isso se torna a pauta principal. A gente vai falar de Copa da Ásia, Copa Africana, o fim de semana aí, para quem não acompanhou a primeira fase, separa um tempinho aí pro fim de semana que vai ter coisa boa acontecendo, o mata-mata começa agora, e mercado de transferências, mas antes de falar do Jürgen Klopp, eu vou lembrar disso, né, você faz aniversário dia 31 de janeiro. Este será o seu primeiro aniversário em muitos anos em que você vai poder passar o dia sem o fechamento da janela europeia. Você vai poder ter um dia normal no seu aniversário. Olha que beleza. Tudo bem? Salve, salve. E a mim, amigos, todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? É curioso. Sabe que no a última vez, a última janela, eu tava viajando, né? Então já foi a primeira vez que eu viajei num momento que tinha janela ali. E agora não faremos ao vivo. Mas a gente, evidentemente, vai falar muito aqui no podcast sobre fazer um balanço, né? E tudo mais. Então, quem gostava de acompanhar com a gente lá no ao vivo, acompanha aqui o podcast que a gente vai falar muito sobre isso, né? E claro que o Klopp é assunto hoje, Copa da Ásia, a Copa Africana, como você falou, a gente vai tentar dar uma palhinha no mercado de transferências, tem umas coisinhas de futebol sul-americano também, e aí vamos ver tudo que... Pra variar, como você já sabe, né, Yamin, como você já está acostumado, a pauta do programa tem mais coisas do que nós conseguimos falar. Então é sempre assim, né? A gente sempre põe muita coisa. Nunca dá tempo de falar tudo, porque se a gente for falar tudo, vai ficar o dia inteiro, né? Vai ser uma live de 6 horas, tipo as do Casimiro. O mundo é mais água do que a gente pode beber. Eu começo essa pauta com o Bruno Bonsante. Será por quê? Eu vou introduzir essa pauta primeiro com o Bruno Bonsante. O Jürgen Klopp deu uma entrevista longa ao site do Liverpool, portanto uma entrevista controlada e já com a pauta pré-estabelecida, ou seja, o Liverpool não foi pego de surpresa nessa entrevista, já sabia antes o que o técnico falaria. Acontece que o mundo não fazia ideia disso, porque se tem um técnico que tinha toda a pinta de que passaria 25 anos, 20 anos, 18 anos num clube, no futebol contemporâneo, no futebol de hoje, esse cara era o Jürgen Klopp. Ele, abrindo aspas para ele, diz: não irei treinar nenhum clube ou seleção por pelo menos um ano, isso não será possível, não posso fazer isso, não quero, tal. Pelo seguinte, né, Bruno Bonsante, aí eu quero te ouvir já te jogando um enviesamento de conversa aqui. Do meu ponto de vista, a impressão que eu tenho é que realmente o futebol de topo hoje
moe as cabeças, deixa esses treinadores cozidos. E eles precisam em algum momento de descanso, mesmo que pareça o melhor emprego do mundo. Pois é, eu acho que esse é o principal fator, né? Porque foi uma surpresa essa decisão do Klopp. Ele tinha contrato ele tem contrato por mais 2 anos e meio. Ele não dava sinais de que estava cansado. Antes dele renovar o contrato e estender o contrato até 2026, ele dava, né? Era uma época que todo mundo dava sinais de cansaço, né? Porque era no meio da pandemia, a mãe dele tinha morrido, ele não tinha ido para o funeral, a torcida não estava no estádio, né? Não estava dando aquela energia para ele, o time estava horrível, e ele estava dando sinais de cansaço, mas ele renovou o contrato. E aí eu acho que também pelo perfil do time que ele tem agora, em que ele reconstruiu um time novo, né? Ele fez uma reformulação, esse time está no começo ainda e está dando ótimos sinais, está brigando pela Premier League. Imagino que todo mundo pensava que ele ia pelo menos terminar esse time, né? Ver até onde esse time poderia chegar. Mas eu também acho que é importante respeitar o corpo, é importante respeitar, né, a saúde das pessoas. Se ele está se sentindo esgotado, se ele está se sentindo sem energia, e aí, sinceramente, não vou culpá-lo se der 3 meses ele de repente está ótimo de novo e ele assume outro clube, mesmo tendo dito que não faria. Tipo, acontece, né? Faz parte da recuperação ali. Se ele sente que ele não consegue fazer o trabalho agora, ele tem todo o direito de ir embora. Ele é um técnico muito intenso, ele não é um técnico que consegue, como ele disse, né, fazer o trabalho em cima de 3 rodas. Ele precisa estar com uma energia lá em cima, porque ele é um cara que, né, você vê na linha lateral, na relação com a torcida, na relação com os jogadores, é um cara sempre com muita energia. Isso faz parte da personalidade do Klopp. E se ele sente que ele não consegue fazer isso, ele acho que é uma decisão natural ele querer sair. Ele, assim, o trabalho dele à frente do Liverpool é fenomenal. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou do futebol de alto nível moer as pessoas. Ele falou muitas vezes sobre o peso do calendário e do excesso de jogos em cima dos jogadores. Esse peso também existe em cima dos técnicos, né? Você não tem praticamente folga, não tem praticamente um respiro durante a temporada. Sempre tendo que preparar o próximo jogo, pensar o mercado, pensar em quem vai contratar e tudo mais. Lógico que o técnico não corre, mas ainda assim é mentalmente cansativo. Então tem esse ponto. E ele teve que conduzir um trabalho que foi muito difícil, né? O Liverpool estava à deriva quando ele chegou, não sabia o que fazer, e o Klopp virou e falou: faz do meu jeito que vai dar certo, vamos fazer do meu jeito. E isso deu uma direção para o Liverpool, isso transformou o Liverpool no que a gente pode colocar aí talvez o 3º melhor time dos últimos 10 anos, né? Atrás do Real Madrid e do Manchester City. E isso é um enorme feito. Ele, independente do que acontecer nesses próximos meses, ou independente da maneira como você ranqueia o Klopp, como você ranqueia os 3, o Klopp está entre os 3 maiores técnicos da história do Liverpool. E aí a questão é qual vai ser o legado que ele vai deixar. O Shankly deixou as estruturas para o Liverpool ser dominante por 20 anos. O Paisley deixou vários troféus, né? Muitos e muitos títulos, e um time montado ainda, que foi campeão mais uns anos depois. O Klopp não tem tantos títulos quanto o Paisley, nem reformou as estruturas da maneira como o Shankly fez. Eu acho que o Klopp... Eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com o Liverpool depois que o Klopp sair. Se o clube aprendeu a vencer com o Klopp, ou será tudo coisa do Klopp. Mas o Klopp tem esse legado de ter colocado o time nas costas e ter carregado um gigante, né, do futebol europeu durante tantos anos, com um time e transformando o clube à sua cara. E isso não é pouca coisa. Ele ganhou todos os títulos que ele disputou, menos a Liga Europa. Ele, principalmente, com menos recursos, não sem recursos, mas com menos recursos, ele conseguiu competir
de igual para igual com um dos maiores times de todos os tempos, né? E não só uma vez, 3 vezes, em semana após semana, após semana, após semana na Premier League. Isso também é um feito, acho que até mais memorável do que uma outra conquista a mais seria. Porque fazer 100 pontos 3 vezes para competir com o City, né? Ganhou um título com uma campanha dessas, perdeu 2, mas estava lá, é uma excelência absolutamente absurda que o Klopp conseguiu. E aí acho que a questão é ver para onde que o clube vai daqui para frente. Tem esse ponto de será que o clube aprendeu, né? Porque uma questão importante é que pessoas importantes da equipe de apoio do Klopp, do auge, não estão mais no clube, né? Principalmente o diretor de futebol, o Michael Edwards, outros diretores foram embora, o executivo não é mais o mesmo. Então não é que existe um comitê por trás do Klopp que permanece. É um clube que nos últimos anos ele foi se modificando na direção, até deixando o Klopp um pouco desguardado, né? A última janela de transferências que foi essencial foi conduzida por um diretor de futebol interino. Então, aí até imagino, talvez, não sei, né? A The Athletic vai fazer a matéria daqui a pouco, né? Mas assim, por que o Liverpool não será que ter feito a janela com o diretor interino já indicava que o Klopp estava meio que saindo, porque ele não queria contratar um permanente que ia trabalhar junto com ele, que ele ia escolher e tal? Não sei, a gente vai descobrir isso nos próximos meses, mas assim, também tem uma falta de equipe de apoio. Então é ver para onde vai o clube daqui para frente. As ideias, por enquanto, são Xabi Alonso, De Zerbi, Julian Nagelsmann. Eu acho que ainda está cedo para falar sobre isso, tem que ver como é que vai estar o mercado. Mas acho que para o torcedor em si, além da surpresa e do baque, o que pega é que o Klopp não estava decadente, né? Quando ele sai do Dortmund, estava muito claro que o ciclo tinha terminado. Quando o Wenger sai do Arsenal, o torcedor ama o Wenger do Arsenal, mas estava claro que estava na hora de ir embora, né? Teve vários desses técnicos importantes e longevos deixaram muito claro que era hora de ir embora. O Ferguson ainda estava no auge, mas ele estava lá há 25 anos, então, tipo, ok, o que mais eu posso querer desse cara? O Klopp não passava essa sensação no Liverpool. Ele estava começando a montar um novo time que estava muito empolgante, dando muita promessa, né, que permitia que o torcedor sonhasse, e se viesse mais um jogador, e se vier mais outro, se esse aqui melhorar e tudo mais, e aí vem esse baque. Mas, de novo, ele fez muito pelo Liverpool, ele foi mais do que dava para imaginar quando ele chegou e pegou um clube que alguns meses antes tinha levado 6-1 na despedida do Gerrard. Isso é um contexto que muitas vezes se perde, né? Que esse é o clube que o Klopp pegou, né? Um clube que se despediu de um dos seus maiores ídolos levando uma goleada, e alguns meses depois ele começou a dar a volta por cima. Ele foi brilhante no Liverpool, ele ainda é um dos maiores treinadores do mundo, ele só está muito, muito cansado. O Bruno Bonsante, viu, Stein? O Bruno Bonsante acabou de falar que não é hora de falar nisso. Aí ele me quebra as pernas, porque o roteiro diz que é para eu perguntar isso. É muito cedo ou não é, Bruno Bonsante? Me ajuda. Mas é isso. Pode falar, claro, pode falar. O Bruno Bonsante citou alguns nomes, entre eles o do Nagelsmann, que vai ficar quase certo, né? Ele já anunciou que fica sem trabalho depois da Eurocopa. Acho que é impossível não citar o Xabi Alonso pela história que ele tem no Liverpool. E pelo trabalho que vem fazendo nessa temporada. Irresistível. Mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre o olhar para frente, né? Assim, o nome forte nesse momento é o do Xabi Alonso, naturalmente, por aquilo que ele representa para a história do Liverpool. Até, acho que um pouco por característica e identidade do Liverpool, né? Não é o caso do Klopp necessariamente, mas o Liverpool, ao longo de décadas, sempre teve treinadores muito identificados com o clube, treinadores com seu passado como jogador, treinadores que estavam ali na salinha do Shankly, né, que foram seus herdeiros e foram renovando um período ali até os anos 80. Então o Liverpool tem muito esse caráter de identidade, de entender o clube, e o Xabi Alonso naturalmente aparece nessa fila, né, por aquilo que ele vem apresentando
no Bayer Leverkusen, por aquilo que ele tem de história no Liverpool, por aquilo que ele tem experiência com grandes treinadores, mas é um tipo de personalização ao redor do Xabi Alonso que acho que também tem algum tipo de interrogação, além do fato se ele vai querer mesmo sair do Leverkusen nesse momento, né? Enfim, ele já teve propostas anteriores, bancou o projeto nessa temporada, e os resultados falam por si, o que ele tem conseguido de fazer de efeito em campo, mas esse ponto que o próprio Bonsa falou, né, em relação ao que é uma reconstrução de comissão técnica, uma reconstrução de departamento de futebol, repensar um pouco a maneira como se constrói o elenco do Liverpool, né, embora eu acho que dos tantos legados do Klopp, um dos legados é o que esse time vem produzindo na temporada, e até acho que tecnicamente e pela idade, pela juventude, esse time tem uma margem de crescimento. Dos estranhamentos em relação à saída do Klopp, acho que um deles é exatamente isso, porque é claramente um time com uma margem de crescimento a partir de alguns jogadores que chegaram nessa temporada, mas que não é uma questão que se encerra só no nome do treinador, né? É uma discussão bem ampla, e o trabalho do Leverkusen, assim como a gente já destacou em outros momentos, ele também não parte só do Xabi Alonso, né? Ele também tem um trabalho de bastidores, da direção, de muitos caras que são identificados com o Leverkusen como ídolos, né? O Simon Rolfes, o Stefan Kiesling, que fazem ali a base do trabalho nos bastidores do clube, que muito provavelmente não deixariam a Bayer Arena nesse momento para se juntar a possível mudança do Xabi Alonso. E aí, nesse ponto, até queria resgatar das questões que o Bonsa falou, que é sobre essa personalização do Klopp também, e até no texto que ele, na entrevista que ele concede ao site do Liverpool, ele fala um pouco que, de certa maneira, ele ficou muito como protagonista único do clube, de uma maneira até que ele acha exacerbada, mas que é uma questão que ficou. Então ele faz essa autocrítica, que eu acho que é importante para o momento, que é importante para repensar também o que é esse ciclo e quais vão ser os próximos passos. E aí só queria recomendar, assim, que quem tiver a oportunidade, para que vocês leiam essa entrevista, porque não tem muita discussão a qualidade do Klopp para falar, a qualidade do Klopp como um comunicador também. As entrevistas dele sempre foram ótimas, há muito tempo, né? Desde os tempos de Mainz, que ele foi comentarista e tudo. E essa entrevista acho que deixa muito claro o lado humano do Klopp, e é isso que está por trás dessa decisão, né? Ele enfatiza durante a entrevista que ele está bem de saúde, e no que ele fala, estou bem de saúde, não tenho nenhuma questão, ele dá a entender também que não tem nenhuma questão mental por trás disso, que é uma escolha que não é motivada necessariamente por uma questão de saúde mental, embora ele admita o cansaço. Ele fala que não tem nenhum problema com os donos do Liverpool, mas que ele está sem energia, né? É algo que ele bate na tecla em muitos momentos. Até, assim, uma das frases que nessa entrevista que me marca muito é que ele fala como o estilo de treinar dele é baseado na energia, nessa energia dele, e sem isso ele não tem como continuar. Então é uma decisão consciente até por isso, né? Ele faz uma metáfora como se ele fosse um carro esportivo, e aí agora está chegando no momento de parar num posto de gasolina, e aí ele relaciona não necessariamente a uma questão de plano de carreira, mas de um plano de vida, né? De uma questão de ver a vida de outros pontos de vista. É algo que ele enfatiza bastante. Ele até fala: eu não quero ficar muito velho para ver a vida, eu tenho 56 anos, não quero que isso passe do ponto. Então, entre aquilo que ele sente, que é o desgaste natural de um período tão longo à frente do Liverpool, e aquilo que ele quer experimentar, pelo menos por um ano, né, que é a promessa dele, que não vai dirigir clube ou seleção dentro de um ano, ele faz isso de querer ver a vida. Assim, é um lado bastante humano dele, né? Ele também salienta que ele não percebeu essa falta de energia na época que ele renovou o contrato em 2022, mas que até em discussão de reformulação de elenco e tudo isso, ele estava pensando: será que eu vou estar aqui
para continuar essa reformulação. E aí é uma das questões que ele traz exatamente que o levaram a tomar essa decisão. Ele também, outro ponto interessante é como ele enfatiza, né, que não era uma decisão simples entre tornar pública essa decisão nesse momento, mas ele coloca que era importante principalmente para ajudar o trabalho dos donos do Liverpool nessa transição, né? Eles já estavam cientes pelo menos desde novembro e impressiona assim, a maneira como essa informação não vazou até agora. E aí o intuito do Klopp é exatamente permitir que se faça essa transição sem muitos atritos, né? E aí, por outro lado, obviamente tem uma comoção gigantesca ao redor disso, né? Ao redor do que ele representa para o clube, ao redor do que ele representa e entende a comunidade do Liverpool, e essa identificação do Klopp parte muito disso, né? A maneira como ele absorveu o clube, absorveu o que a torcida, absorveu tudo isso. E aí um grande pedido que ele faz no final dessa entrevista é para a torcida, e que ele fala: eu não quero que vocês façam esses jogos da sequência da temporada serem sobre mim, é sobre o clube isso, e vai ter gente, outros times que vão tentar se aproveitar dessa situação, dos ruídos, dos distúrbios para vencer a gente, por isso eu quero que vocês continuem com o clube, não façam essa sequência ser sobre mim. E acho que é mais uma vez essa inteligência do Klopp, essa capacidade de gestão do elenco, que é uma das grandes virtudes dele, que no Liverpool acho que ficou mais latente ainda, como ele tem uma capacidade de gestão da comunidade ao redor do clube, né, que é tão presente no início dele na ascensão no Mainz, depois no Borussia Dortmund, que enfim conquistou a Bundesliga, foi a final de Champions, é tão ligado ao clube. E no Liverpool acho que é o que ressalta essa grandeza dele, e algo que eu nem tinha pensado, assim, que ficou muito marcante, o período dele no Liverpool, esses 9 anos, é um período mais longo do que ele passou no próprio Borussia Dortmund como treinador, e aí tem toda essa questão de ligação, toda essa questão de abraçar o que o Liverpool é, e que torna o Klopp talvez um personagem mais ligado ao Liverpool do que ao próprio Dortmund. Perfeito, Leandro Stein. A pergunta também é inevitável e há, né, por exemplo, o Bruno Gruninger pergunta aqui, né, se mobiliza ainda mais o Liverpool para o título. A gente gosta de grandes finales, né? A gente não tem dúvida que Jürgen Klopp pensou nisso. O Liverpool, se isso fosse um problema para o Liverpool teria eventualmente segurado essa informação, não custaria nada para o Liverpool, segurou até agora, né? Não faria um vídeo para anunciar. Eu acredito que possa ter um efeito positivo. Nesse caso, né? No caso do Liverpool com o Klopp, eu vejo uma boa possibilidade das coisas funcionarem para o bem, não para o mal. E o Liverpool entrar numa situação de comunhão especial no retorno para alcançar esse título. Não sei se funcionaria em outros lugares com outros ambientes. O Klopp, eu acho que é totalmente capaz de fazer com que a sua despedida, que ele fala que não é para ser sobre ele, é para ser sobre o Liverpool, né? Você acabou de citar isso, mas ele fala isso sabendo que também é inevitável que seja sobre ele em alguma medida. Mas eu consigo ver o Liverpool em comunhão especial, em mobilização especial, para fazer com que a sua despedida seja com o título. Felipe Lobo, mais alguma coisa de Jürgen Klopp? A gente pode partir, tocar o roteiro. Você quer dar algum pitaco sobre? Não, só para dizer, acho que o Bonsa falou dos substitutos e tal, né, das possibilidades. O Xabi Alonso, o Stein também falou, o Xabi Alonso é o nome mais óbvio, né, e enfim, vai ter que pensar muito sobre como vai ser. Acho que a saída, o Bruno Grande perguntou se o sentido do anúncio nesse momento, pra gente é sempre estranho, mas lá não é tão incomum você anunciar as coisas com uma certa antecedência. Nem acho que é uma questão de planejamento, é uma questão de cultura mesmo. A nossa cultura, mesmo nossos clubes se eles fossem super planejados e organizados,
Eu acho que aqui não pega tão bem falar 6 meses antes que você vai sair. Já tá com a cabeça lá fora. A gente não aceita muito isso. É uma questão mais... Eu acho que é muito cultural. A gente estranha, mas para eles não é muito estranho. É muito comum, por exemplo, o jogador ser anunciado para daqui 6 meses só. Eles anunciam o Nkunku no Chelsea, ele foi anunciado numa janela de janeiro, mas que ele não jogaria já em janeiro, né? Só chegaria no fim da temporada. Se isso acontece aqui, eu acho que fica esse murmurinho mesmo. Mas não acho que eles anunciaram agora para mobilizar. Claro que isso vai acabar mobilizando, mas não foi sobre isso. E o que eu acho que fica aí uma discussão boa é isso que vocês falaram do desgaste, né? A gente viu... até fisicamente, a gente vê, por exemplo, isso já é muito falado, o cargo de presidente de um país importante, como é o Brasil, Estados Unidos, a gente viu como envelhece as pessoas, né? Como as pessoas passam por um nível de estresse tão grande, envelhece muito, né? As pessoas você pega o Obama, né? No começo do mandato, na saída, o Guardiola, quando ele assume o Barcelona, para quando ele sai, o Obama, parece que passaram 10, 15 anos, né? E não passou tanto. O Guardiola sai, acho que depois de 5, na 5ª temporada, e ele parece que tá lá faz 14 anos. 4, na real. Ele sai 12, 4, né? Fica fim de 12. É isso mesmo. O pessoal tá citando aqui nos comentários o Abel Ferreira também, né? Que vai completar o seu 4º ano no Palmeiras também. Bom, ano de futebol brasileiro é ano de cachorro, né? Vale 7. Ano de cachorro. E em São Paulo, que tem o trânsito, o ar, né? O ar cheio de monóxido de carbono. Mas para completar o que o Lobo tava falando, né? Tá todo mundo jogando foto, entrevista do Klopp quando ele chegou. E assim, pesou, viu? teve um peso esse trabalho do Liverpool. Ele tava com uma carinha de anjo quando ele chegou e ele agora parece um homem com mais cicatrizes. E eu sempre lembro da esposa do Di Maria se referindo ao noroeste da Inglaterra, né? Tem isso. O Matias Pinto daqui a pouco vai introduzir pra gente Copa da Ásia, tá bom? Mas eu vou falar agora de KTO com você. Felipe Lobo, parabéns pelo seu canal novo no YouTube, acessem, curtam lá, é o Próxima Fase, escrevam lá Próxima Fase, encontro Felipe Lobo. Já tô cheio, passei os últimos 3 dias pensando em coisa para te sugerir, porque coisa que eu gostaria de consumir sobre. Por exemplo, falta um bom jogo de Olimpíada, né, de videogame. Falta, mas a gente já teve alguns. Eu quebrei uns bons joysticks no Olympic. Tem muitos buracos de 92, esporte, né? Tem muitos buracos em jogos de esporte, mesmo em futebol, né? Mesmo em futebol. Só um grande e o resto muito pequeno. Cadê um jogo de handball? Não tem. Aquele Olympic Games tem, assim, mas eles não são muito famosos, né? Eu era bom. Mas existe handball licenciado, inclusive. Eu era bom no Arco e Flecha. No Olympic Games. Decathlon quebrou muito controle, né? Quebrou muito controle. A KTO está aqui junto com o podcast Meio Campo, nossa parceira de longa data, e você acessa kto.com para entrar lá. Usa o cupom YAMIN para ganhar 20% de free bet. É uma oferta que a gente do Meio Campo te dá se você estiver fazendo seu primeiro... cadastro, hein? Tem que lembrar as pessoas que é no cadastro. Depois do cadastro não dá mais. Exatamente. No seu primeiro... Fez o cadastro, vai fazer o depósito ali, você põe o cupom antes e ganha 20% de free bet. O que você apostar e perder eventualmente na sua primeira jogada, 20% volta para você. Na KTO você tem modalidades múltiplas lá, como a malandrinha, como as KTOs, que são um modelo criativo, né, de apostas que não são apenas ganhou, perdeu, empatou, e tem uma porção de esportes acontecendo lá. Toda edição aqui de fim de semana, o Bonsa e o Lobo trazem dicas. Como a gente vai falar de Copa da Ásia daqui a pouco, começa com você, Bruno Bonsante, porque eu sei que o Felipe Lobo vai falar de Copa da Ásia na hora dos palpites dele. Então quero terminar com ele. Tá bom, então eu vou dar uma passadinha na Europa antes, então. Tem Fiorentina Internazionale pela Série A. A Fiorentina é 4ª colocada, tá num bom momento. A Inter é favorita para esse jogo.
é uma das favoritas ao título, né? Tá brigando com a Juventus. Mas eu acho que jogando em casa, a odd 4 a favor da Fiorentina para ganhar esse jogo é muito alta. Acho que é um pouco menos do que isso, né? Para a Inter tá 1,90. Então, é uma aposta que pode ser interessante a favor da Fiorentina. Você pode, se você for ousado, ir no 4, ou pegar o empate e devolve a aposta a 2,90, ou mesmo Fiorentina, o empate ainda dá uma cotação boa. A gente não falou, né, muito do que aconteceu nas ligas europeias ainda, desde a última vez que desde o ano passado, mas o Union Berlin está dando uma recuperadinha, né? Tá conseguindo sair lá da parte de baixo da tabela e recebe o Darmstadt em casa, tá pagando 1,68 por essa vitória, 1,61 por essa vitória. Eu também acho uma cotação legal. E tem Lazio e Napoli na Itália também. A Lazio são dois times que deram uma travada ofensiva assim nos últimos meses. E acho que o under desse jogo, under 2,5 a 1,63, também é uma boa cotação. Felipe Lobo. Bom, vamos lá então. Eu tinha falado na primeira edição do nosso meio campo que as cotações de longo prazo, né? Quem são os times mais cotados, as seleções mais cotadas para título, não estavam disponíveis naquele momento porque a gente estava no meio da última rodada, né? Então, na segunda ou na terceira rodada. E agora a gente já tem as duas competições continentais já com a fase de grupos encerrada. Então, portanto, temos as cotações de quem são os favoritos ao título. Vou começar pela Copa Africana de Nações, que é sempre legal de ver, né? Principalmente depois da primeira fase. O favorito ainda é Marrocos, né? Marrocos já era bem cotado antes do começo da Copa Africana de Nações. A cotação de Marrocos está em 3,75. É a seleção favorita nesse momento, segundo as odds da KTO. Segundo colocado, Senegal, 4,10. Terceiro colocado, Nigéria, 7,60. Você vê que já tem um salto razoável aí de 4,10 para 7,60. Depois, Costa do Marfim, que já paga 10. E aí a quinta colocada, Mali, 15. Já está pagando bastante, já está longe, né? Então, são as cotações para título. Na Copa Asiática, também não mudou tanto em relação ao começo. Ainda o Japão é o grande favorito na Copa Asiática, com 2,60. A cotação mais baixa aqui. Você vê que é mais baixa do que Marrocos na Copa Africana, né? Até porque a Copa Africana é mais imprevisível. A Copa Asiática tem suas surpresas, mas o Japão é ainda bem favorito. A Coreia do Sul é a segunda nas cotações, com 4,50. E o Irã vem em terceiro, junto com a Austrália, pagando 7. E depois vem a Arábia Saudita pagando 11. Então esses são os favoritos. A gente vai falar já de como foi essa primeira fase, mas só para vocês terem a dimensão de como estão cotadas as seleções para essa continuação, né? E eu falei na segunda-feira sobre o Brasil e Bolívia do Sub-23 e foi uma roubada, né? Porque eu tava apostando em muitos gols e o Brasil jogou numa retranca desgraçada contra a Bolívia. Achou o gol no comecinho e estacionou o ônibus. Jamais poderia imaginar o Brasil na retranca contra a Bolívia, mas aconteceu. Portanto, até a cotação do Brasil ficou um pouquinho maior, assim, ficou valendo um pouco mais a pena apostar na vitória seca a partir de agora, até porque o adversário é a Colômbia agora, tá pagando 1,69 para o jogo que será na tarde de hoje, aqui de sexta-feira que a gente está gravando. Então, já vale ficar de olho nas cotações do pré-olímpico, porque o Brasil, que era super, super favorito, depois de uma estreia que não convenceu muito, a cotação caiu um pouco. A gente não tem as cotações de título aqui disponíveis nesse momento que nós estamos gravando, mas a cotação do Brasil já parece ter caído um pouco, porque a Vitória Simples estava pagando quase nada e ela veio raspando, então agora deve pagar um pouco mais. Talvez valha ficar de olho nos próximos jogos na Vitória Simples do Brasil. KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO. Obrigado pelas cervejas. Eu gostei das cervejas, viu, Matias? Falava com você sobre as cervejas que ganhamos no fim de ano, uma cortesia de Natal gostosa, cerveja produzidas inclusive no interior do Rio Grande do Sul, Cupincha. Um abraço para todo o time lá que nos trata muito bem. É bom aquele vídeo do Cupincha. Ô, Cupincha. A boca é nossa, Cupincha. É muito bom. Eu tô de olho aqui no Grand Prix de Portugal, viu, Matias? Daqui a pouco tem Brasil no tatame.
e a gente se ressente, né? A gente já pensou em fazer um podcast de judô aqui chamado No Tatame. Mas não rolou, não aconteceu. Infelizmente não demos sequência. Temos muitos projetos que não andaram. Mas estamos aqui com o podcast Meio Campo e a Copa da Ásia tem o seu mata-mata. Terminou a fase de grupos com uma loucura entre Coreia do Sul e Malásia, um jogo que, assim, uma loucura, um jogo, segundo tempo principalmente. No primeiro tempo parecia que estava tudo bem. Segundo tempo entrou em modo randômico, a Malásia virou, depois tomou outra virada, juiz confuso, VAR pra cacete, e no último lance, aos 85 do segundo tempo, a Malásia empatou 3-3, o que nos tirou um jogaço. Aconteceria Coreia do Sul contra Japão já nas oitavas. A Coreia do Sul tomou um gol da Malásia e escapou do Japão. E escapou, inclusive, está em outra chave, né? Só podem se encontrar na final. Mas pega a Arábia Saudita também, né? Que é um jogaço também, né? Que tal para você esse mata-mata com alguns debutantes, né? A primeira vez que a Palestina, por exemplo, chega lá. A Síria também. Que tal para você? Eu acho que mostra, né, esse atual momento do futebol asiático, né, no qual as seleções mais tradicionais, aquelas que acabam disputando a Copa do Mundo, né, que são mais conhecidas do público brasileiro, justamente, né, por sair das fronteiras do continente asiático com mais frequência, já não tem esse domínio todo, né? Então você pega aí, né, nessa fase de grupos o Japão caindo para o Iraque, esse jogo, né, da Coreia do Sul com a Malásia, né, mostrando que assim, os centros menos tradicionais do futebol asiático podem sonhar, né, não com título, eu acho que ainda é muito precoce, mas estamos aí acompanhando algumas campanhas históricas, né, como as citadas, né, por Síria e Palestina. O Iraque aí já é um caso, é uma seleção um pouco mais tradicional, né, no contexto asiático, mas também passa, né, por uma reformulação, né, estamos falando aí de 3 seleções que vivem, né, num estado permanente de guerra, né, o Iraque há mais de 20 anos, né, nessa situação e, enfim, a maioria dos jogadores que defendem a seleção começaram a jogar futebol já nesse contexto, né, então são essas histórias, né, que acabam enriquecendo essa competição disputada no Catar, né, o país sede que vai receber a Palestina, também lembrando, né, do que a gente testemunhou na Copa do Mundo de 2022, no qual a causa palestina ganhou muito destaque, né, justamente por ser a primeira Copa disputada num país de origem árabe, de maioria muçulmana. Então é interessante ver agora a Palestina como protagonista em campo, né? Não só fora, conseguindo, né, não só a sua primeira classificação às oitavas de final, mas a sua primeira vitória também, né, na Copa da Ásia. E eu acho difícil, né, prever aí qualquer prognóstico, dada, né, essas zebras que a gente tem acompanhado. Também tivemos a classificação inédita do Tajiquistão, né, para as oitavas de final, que vai pegar outra seleção mais tradicional da Ásia, os Emirados Árabes Unidos, né, uma das tantas que já disputaram pelo menos uma vez a Copa do Mundo. E sempre, né, fica a decepção das duas maiores populações mundiais, né, China e Índia, que não conseguem juntar 11 caras para bater uma bola. Cara, a Índia jogou melhor que a China. A China conseguiu esse feito, assim. A China que foi, assustadora, né? A China. E a China que recentemente, né, foi aí o mercado, um dos mercados mais quentes fora da Europa, mas não consegue dar atração, né, à modalidade mais popular do mundo. A China achou um centroavante de corpo, né? Corpanzil. Esse é um 9 pivôzão, Léo Gamalho chinês. O cara não consegue dominar a bola, Matias. Diga lá, Stein. Não, falar assim, ressaltar o que o Matias falou, né, de Palestina, Iraque e Síria, que são seleções que, além assim de toda a história que a gente conhece, das questões que vocês ouvem no xadrez verbal, a própria preparação dessas seleções costuma ser muito conturbada, né? O caso do Iraque, a gente comentou até no primeiro programa, que o Iraque tem uma questão toda de rachas internas, muitas vezes, entre o que são os jogadores nascidos no país e os filhos da diáspora, que existe até um questionamento dentro disso,
que nesse momento, assim, nessa campanha, a gente está vendo, pelo contrário, né, um time extremamente coeso, a mentalidade desse Iraque é um time muito destemido, ofensivo, e a Palestina, né, a Palestina tem uma matéria muito boa na Al Jazeera, assinada pelo James Montag, que fala sobre a preparação da seleção da Palestina, e aí discute como o time está concentrado desde a rodada da data FIFA de novembro, treinando principalmente na Jordânia, depois na Arábia Saudita, por conta das dificuldades de deslocamento dentro da Cisjordânia. São 2 jogadores da faixa de Gaza, então a maioria são jogadores da Cisjordânia, mas que acabam passando por um controle muito grande de Israel, até para deslocamento na situação da guerra. A própria situação da Palestina, antes de estourar esses conflitos mais recentes e o genocídio, já era uma situação bastante difícil de logística, de organização de campeonato interno. Os estádios muitas vezes acabam sendo atacados por alegações de abrigarem grupos terroristas, por serem depósitos de armas e tudo isso. Durante essas últimas semanas, alguns estádios viraram, inclusive, campos de concentração, viraram prisões dentro da Palestina, e, enfim, os ataques acontecendo, jogadores com familiares sendo mortos, tem caso de jogadores com familiares sendo mortos, as estimativas de jogadores assassinados durante a guerra chega de 70 jogadores. Nessa matéria da Al Jazeera cita 71, a estimativa são de 71 pessoas mortas, jogadores mortos durante essa guerra. Então tem toda uma questão psicológica muito mais profunda que o contexto do país em si, né? Uma relação que realmente bate na porta desses jogadores, que é um temor diário, uma apreensão diária. E aí dessas outras seleções, de um outro lado dessa geopolítica, que acho que é importante prestar atenção, porque é um dos candidatos e está sendo um pouco falado, assim, é o Irã, que foi a melhor seleção da fase de grupos na minha concepção. Tem toda a questão geopolítica, até de influência externa do Irã, que, se vocês ouvirem um xadrez verbal, verão como o Irã tá pesando a mão nessas últimas semanas ainda mais, né, nesses todos os contextos de conflito no Oriente Médio, o que está acontecendo nas últimas semanas. E o Irã, acho que é uma seleção que está em vias de buscar esse título, né? Uma geração que talvez seja a mais pronta de todas as gerações da competição. Tudo bem que o Japão vinha num momento melhor, mas o Irã é aquela que está num período mais consistente, se a gente for considerar participações em Copa do Mundo, a experiência de muitos desses jogadores no futebol europeu, a rodagem desses caras até em tropeços de Copa da Ásia. E o Irã tem essa chance real e um grande confronto possível nas quartas de final com o próprio Japão, né? Então é uma seleção também para ficar de olho. E na lista de recomendações fica também a recomendação ao podcast Conte Verde, que faz um trabalho muito legal de olhar para o futebol de seleções, está fazendo a cobertura da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, e teve a gravação ontem de um programa sobre a fase de grupos da Copa da Ásia e projeção dos mata-matas, que eu participei com o Yuri Casari, que inclusive já nos ajudou na antiga redação em outros momentos, e o Gabriel Sawaf, que está no chat agora. Então vale a recomendação ao trabalho do Conte Verde, que é muito legal sobre futebol de seleções. E o Stein citou o James Montag, né? E eu recomendo um livro dele que se chama When Friday Comes, Football Revolution in the Middle East and the Road to the Qatar World Cup, né? Que trata aí do futebol, né? Nos países de maioria muçulmana, principalmente do Oriente Médio e do Norte da África. Felipe Lobo, enquanto a gente fala, eu concordo com o Stein, né? O Irã favorito não, foi quem jogou melhor na primeira fase, até porque o Japão, de quem muito se esperava, fez uma primeira fase apenas regular, apenas razoável. Na verdade, decepcionou, sobretudo na segunda rodada, mas tomou susto até do Vietnã, esteve perdendo na sua estreia, enfim, não foi bem. Mas na África eu acho que está tudo embaralhado, porque teve um time que jogou realmente bem as 3 partidas, Senegal. Só que Senegal vai enfrentar um adversário que não dá para você medir a força.
Vai enfrentar a Costa do Marfim, que conseguiu demitir o técnico como se estivesse eliminado da competição em casa, mas teve uma sobrevida, porque a última rodada reservou surpresas. Costa do Marfim classificou como a melhor, como uma das 4 melhores terceiras colocadas, e vai enfrentar Senegal, com técnico interino, com técnico novo, com torcida junta. Não sabemos qual Costa do Marfim a gente vai ver, mas esse é um dos grandes confrontos que a gente vai ter na Copa da África, Senegal e Costa do Marfim, entre outros, né? Por exemplo, Nigéria e Camarões, jogo de cobras muito criadas e de rivalidade regional, inclusive. A Senegal teve um péssimo prêmio, né, para ser uma seleção muito bem... que jogou bem, que foi regular e conseguiu entregar o que se esperava numa Copa Africana que nem todo mundo entregou. Então, como você falou, vai ser difícil medir a força diante da Costa do Marfim, porque é um contexto muito específico, né? É um contexto que a Costa do Marfim vai tentar fazer valer agora a partir do mata-mata, e a partir do mata-mata é tudo novo mesmo, né? Não carrega a pontuação, não carrega desempenho, como a gente sabe. Então, para Senegal vai ser um jogo duríssimo, né? Mesmo que Costa do Marfim esteja muito mal. A gente falou das cotações de título, né? A Costa do Marfim não está mais tão bem cotada por tudo que jogou, ou por não ter apresentado nada do que se esperava. Mas é um jogo só, né? Um jogo só, é perigoso, sempre pode dar problema. Mas como você falou, a lista dos jogos está bastante boa, né? Nigéria e Camarões vai ser bem interessante, vai ser agora já neste sábado, né? Para quem está acompanhando a gente na sexta. E que foi a final mais repetida, né, da CAN. Foram 3 decisões entre os vizinhos. São times muito tradicionais, né? E vão duelar aí, embora, como a gente falou, nenhuma delas tenha apresentado tudo que se espera, mas é um confronto difícil. Acho que o confronto menos atraente, assim, em termos de peso das camisas e tudo, é Angola e Namíbia. Mas, enfim, bom ficar de olho na Angola, porque tem ali um outro bom nome que pode, né, pintar, assim como Cabo Verde contra a Mauritânia, mas Cabo Verde, nesse caso, é favorito, pelo que mostrou até aqui, né? Jogou bem. E Marrocos e África do Sul também acho que é um jogo perigosíssimo para um time que é forte como Marrocos, mas a África do Sul também tem seus perigos ali, né? Então, o que é interessante dessa fase é que são poucos confrontos de um favorito muito destacado, né? Porque os melhores times acabaram pegando seleções difíceis também nessas oitavas de final, né? Então, Guiné Equatorial, que foi bem, vai pegar a Guiné, assim, de confronto difícil. Mali vai pegar Burkina Faso, aí acho que Mali é um pouquinho melhor, mas também Mali não jogou tão bem. Então a gente vai ver, acho que como tem sido tradicional na África, a gente repete sempre, os confrontos são muito imprevisíveis, né? Os times mais fortes não necessariamente vão conseguir se impor. Isso na África isso é meio chavão, claro, mas na África isso é muito forte, né? Acontece com muito mais frequência do que em outros continentes. Porque se você disser que, por exemplo, a Bolívia vai ser uma surpresa na Copa América, vai ser, assim, se a gente for falar em cotação, uma cotação altíssima. A Bolívia raramente vai aparecer lá, né? E na Copa Africana pode acontecer uma seleção um pouco mais fraca, ou que não é tão cotada, né? Porque também a força das seleções varia muito, né? De ano para ano. As coisas mudam muito rapidamente no continente. Então vão ser confrontos bem interessantes e acho que vale bastante acompanhar. Muita gente não sabia ou não está sabendo que a Band está transmitindo no site, né? Sim. Muita gente fala, não tem o Band Esportes, porque muito jogo está só no Band Esportes, a Band aberta não está passando. Entra no site da Band, porque a Band está transmitindo pelo site. Muitos jogos até estão sem narração, né? Aí tem muita gente que fala, por que não tem a narração? Eu acho que o mais importante é transmitir, né? Você colocar disponível lá. É claro que idealmente tem que ter narração, comentarista, mas eu acho que é importante que a Band, tendo os direitos e sendo a única que transmite, é importante que ela deixe os jogos disponíveis lá. Pelo menos alguns dos jogos, né? Claro.
E aí isso é importante, assim, dá para acompanhar. Então quem não sabe o que fazer, porque não tem Band Esportes, é isso, dá para acompanhar lá. E como o Maurício Castro falou, no YouTube da Band também tá passando alguns dos jogos, então vale ficar de olho aí para acompanhar. E um beijo. Gente, infelizmente não tem mais um site para colocar programação de TV, mas a gente faz aqui o serviço. Um beijo pro Luiz Fernando Filho, do Ponta de Lança, parceiro, amigo da casa, e que faz o trabalho com muito coração, muita dedicação, e casa com aquilo que a gente falou na edição passada. E eu vou repetir, a gente vai ser repetitivo aqui ao longo dos episódios do Meio Campo. Tem muita gente boa, tem muita gente disposta a fazer trabalho muito bom. O mercado está com problema em quem gere, em quem chefia, em quem paga. A geração de jornalistas nova aí, a galera mais jovem, esse pessoal que chegou já fazendo desde criança uso de internet, pesquisa mundial, consegue pegar coisa em vários idiomas. Tem gente que não, claro, mas tem muita gente boa, muita gente boa. E o Luiz Fernando é uma delas, manda um abraço. A gente está na reta final, Matias, e no último bloco aqui, daqui a pouco eu vou perguntar para o Bonsa, vou pedir para o Bonsa me destacar, antes do final do mercado de transferências, uma ou outra transação que merece destaque para a gente, mas quero te ouvir sobre Ricardo Gareca. Chegou numa seleção chilena, a Conmebol está nesse janeirão de pré-olímpico, mas as seleções profissionais estão com seus movimentos também. O que esperar do Gareca na seleção de um combalido Chile, né? O futebol chileno não parece que tem nada parecido com o que teve 10 anos atrás, não tem um jogador realmente que você fala, não, esse cara vai dar ponto pro Chile, esse cara vai ganhar jogo pro Chile. Aí o Gareca tá aí para isso, para tentar fazer com que o time ganhe pontos. O Gareca chega num momento muito delicado do Chile, né, que ficou de fora das últimas 2 Copas do Mundo, e não desponta, né, como um dos favoritos a pegar pelo menos uma das 6 vagas, né, para a próxima Copa. Diria até que periga ficar até de fora da repescagem, então precisa levantar o moral, né, da seleção chilena, que não conseguiu se renovar, né, da geração bicampeã da Copa América e que fez boas Copas do Mundo, né, inclusive quase eliminando o Brasil em 2014, né, se aquela bola do Pinilha vai um pouco mais abaixo. É verdade. Enfim, e não lembra de nada, né, da passagem dos seus outros compatriotas pela seleção chilena, né? Seja o Bielsa, o Sampaoli ou o Pizzi, né? Então vai ter muito trabalho. Não sei também, né, se chega com uma desconfiança muito grande por essa identificação recente com a seleção peruana também, né? Afinal, Chile e Peru realizam o Clássico do Pacífico, né? É a principal rivalidade de ambos, apesar de que o Chile tem uma rivalidade muito forte com a Argentina, mas daí não é tão igual, né? Apesar de ter ganhado as 2 Copa Américas do outro país vizinho, não é uma rivalidade historicamente tão igual para os chilenos como é com os peruanos. Então eu acho que tem esse desafio, né, de tentar desvencilhar um pouco a sua imagem com a do país vizinho, no qual ele conseguiu levar para uma Copa do Mundo depois de 36 anos, né? E ele que, ironicamente, foi um dos responsáveis por eliminar o Peru das eliminatórias de 1986, marcando o gol, e ele acabou também não indo para a Copa do Mundo disputada no México, né? E só pegando, né, esse gancho, o Gareca chega ao Chile junto ao Arturo Vidal, né, que depois de um breve namoro aí de verão com a América de Cali, né? Cara leve, né? Leve. Arthur Leve é uma pessoa tranquila. Passa despercebido, cara, né? De boa mesmo, zen. Então volta aí, né? O Gareca chega ao Chile com a volta do Arturo Vidal ao Colo-Colo, né? Ele mal jogou, né, no Cacique, foi revelado, mas foi muito cedo já pro futebol europeu. E outros filhos pródigos, né, que retornam aos clubes que os revelaram, é o Christian Noboa, que também teve uma passagem breve pelo Emelec, despontou no futebol russo, né, jogou por diversas equipes
do país do leste europeu, teve uma passagem breve também pelo PAOK, e o Ever Banega, né, que estava sendo sondado para o Boca Juniors, onde ele estreou profissionalmente, mas ele foi revelado pelo News e volta à sua cidade natal para defender o clube que o revelou na base, né, e que ele teve uma passagem também por empréstimo em 2014. Ô Bruno Bonsante, você vai gostar disso, tá? O Michel, infelizmente o Brasil, o primeiro dia do Grand Prix, o Brasil perdeu, ficou com a prata, né? O Michelzinho perdeu na final por um Uzbek, mas está lutando agora pelo feminino, a medalha de bronze. Tá tendo uma luta entre a Jung contra a Bauhaus. Veja você, né? Que encontro, né? O encontro entre a psicologia mais cabeça com um mestre, né? Uma mestre da arquitetura moderna. Depois eu te conto se ganhou a Jung ou a Bauhaus. E o mercado de transferência, Bruno Bonsante? A gente vai enviar uns docinhos da Copenhagen para o Felipe Lobo na quinta-feira. Minha mãe fez aniversário anteontem, recebeu o WhatsApp da Copenhagen, o famoso assim, o porteiro não encontrou você, para a gente reentregar a gente precisa de um depósito de R$6. Sempre que uma entrega pedir para você depositar, é golpe, gente. É golpe. Minha mãe é muito esperta, não caiu no golpe, mas é golpe. Nunca entreguem esse tipo, nunca conversem com esse tipo de contato no WhatsApp. Sei lá como as pessoas sabem que era aniversário da minha mãe, mas tentaram dar o golpe. E o mercado de transferência, Bruno Bonsante? É um mercado de transferências estranho, né? Se você falar em destaques, assim, acho que tem o Sancho voltando para o Dortmund fazendo algumas movimentações para tentar recuperar, né, uma primeira metade de temporada que foi um pouco decepcionante. Trouxe também o Madsen, que é um bom lateral esquerdo, ponto esquerda, joga pela esquerda do Chelsea. Fez mudanças na sua comissão técnica, né, o Sarrinho e o Sven Bender chegam para serem auxiliares. O Lyon se mexeu bastante, o Napoli se mexeu. Todos esses clubes que decepcionaram no primeiro semestre, né, são geralmente os que são mais ativos na janela de janeiro. Eu acho que o que chama atenção mesmo em relação ao mercado de janeiro é que ele é muito parado. Ele é um dos mais parados dos últimos tempos. E isso tem muito a ver, na minha opinião, com os clubes da Premier League com medo, né? Com medo de levarem uma punição igual a do Everton. Eu acho que a punição do Everton deu uma assustada na galera, porque era muito, muito comum em janeiro, principalmente os clubes que estão na parte de baixo da tabela, né? Os que estão na zona de rebaixamento da Premier League, e que tem esse dinheiro aí para meter uns 50 milhões em janeiro e contratar uns 3 ou 4 jogadores para ver se dão uma reagida, fazerem isso, e eles não estão fazendo, né? E aí você tem a punição ao Everton, você tem o Newcastle dizendo que precisa vender, você tem acusações contra o Nottingham Forest também de ter violado o fair play financeiro. Então parece ser um momento em que a Premier League no mercado está segurando as pontas, pelo menos até o verão europeu, e aí tem um efeito cascata em todo o resto da Europa, né? Porque basicamente é de onde sai o dinheiro, né? Você compra um jogador do Sassuolo por 30 milhões, aí o Sassuolo compra 2 jogadores do Pisa por 15 milhões, aí o Pisa compra 2 jogadores, entendeu? E vai descendo o dinheiro, mas ele desce da Premier League, desce também de Bayern de Munique, de Real Madrid, de Barcelona, de Paris Saint-Germain, né, de clubes muito ricos, mas são clubes também que, no geral, não se mexem muito em janeiro, né? É mais a Premier League como liga que costuma movimentar o mercado de janeiro. E dessa vez não está acontecendo nada, né? Nem de perto, né, do mercado de janeiro do ano passado, quando o Chelsea contratou 1 zilhão de jogadores e também teve um efeito muito importante no mercado. Então tá sendo um janeiro, assim, o Lobo escolheu um bom ano para não fazer o fechamento da janela, né? Vai ser um fechamento que parece que vai ser bem tranquilo, não vai perder nada. E o mercado de transferência, senhores. Aliás, falando em um mercado, né, pra gente brasileiro, aqui terminou a Copinha. Ontem o Corinthians lotou o seu estádio, venceu o Cruzeiro. Uma vitória difícil, porque o Cruzeiro fez um bom jogo. Não foi no Pacaembu? Não foi no Pacaembu, não tá pronto, no bom senso. Falaram que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa lá. Dá pra ver a obra, gente.
Como que eles vazam aquilo? Dá pra ver, só você ver. descer. Um drone. Sabe o que fazer, bom? Sabe? Sabe qual é o problema desse país? Tinha que privatizar o Pacaembu. Pois Aí é. isso Pois resolvia. é. Se fosse privatizar, tava pronto. Dava pra ver a obra. O fato é que o Cruzeiro jogou bem, teve um gol. É muito controverso o gol do Cruzeiro anulado, não pela anulação em si, porque é um lance que é um erro normal, é um erro que faz parte do jogo, mas o juiz esperou o cara chutar, né? O juiz não deu a falta no começo, e quando ele viu que a bola ia entrar, ele falou, bom, vou marcar. Não entendi. Realmente foi muito atrasada a marcação do juiz. Isso deixa o lance controverso, mas o Corinthians, depois daquele lance, fez 15, 20 minutos muito bons e aí venceu. Esses moleques vão ter alguma chance ou no Corinthians, a gente sabe, o Alex falou isso 2 anos atrás, treinando São Paulo, né? Eu treino aqui 20, 22, eu deixo claro para eles que são 3 ou 4 que vão ter chance mesmo no time, jogar como o Pablo Maia, por exemplo, virou. Em alguns casos um pouco mais do que isso, mas é difícil para a cabeça desses moleques saberem que eles não vai ser os 18, né? Os titulares, os reservas que vão ter chance no Corinthians. Muitos deles vão ter que se colocar em outro lugar. E você imagina um campeonato de 128 times. 128 vezes 25. Olha quantos moleques colocaram seus sonhos à prova no mês de janeiro. Tem reportagem. Reportagem foi da Folha, gente? Ou do Estadão? Acho que foi da Folha, né? Acho que foi da Folha, que fez desde 2010, pegou a trajetória de todos os jogadores que jogaram a Copinha. Folha. Da Folha, né? Isso. E mostraram que 78% dos jovens que jogaram a Copinha de 2010 para cá deixaram o esporte ou conseguiram contratos que contratos que são muito residuais ali, contratos que não dão propriamente uma segurança financeira e uma carreira para a pessoa. É bom a gente lembrar disso, né? A gente adora a Copinha, a gente adora o futebol em si, a gente adora as boas histórias vitoriosas, mas o futebol não a história do futebol é cruel muitas vezes para tanta gente que alimenta o sonho por toda uma juventude, ainda não tem a cabeça madura. Quem consegue realmente bons contratos, estrelato e tal, são muito poucos. E quando a gente fala de mercado, né, a gente está falando do mercado europeu, que sempre pega as nossas joias, daqui a pouco a seleção olímpica vai entrar em campo, jogadores como o Hendrick, que já só não tem um Mustang, porque ainda não tem carteira, ainda não tem a CNH, né? Mas o futebol é desses aí, o futebol é de todos, né? O futebol é da seleção da Palestina, o futebol é da seleção da Malásia, o futebol é do menino do Aster, que quase eliminou o Flamengo, eliminou o Palmeiras e de repente hoje está achando que vai ter uma chance num Corinthians, no São Paulo. É mais difícil do que isso. Não é fácil, mas é como funciona o nosso futebol. Em outros países funciona de jeito diferente, países menores, em países grandes, em outros esportes. A gente sempre lembra do modelo americano, que tem também os seus buracos, mas consegue atrelar a educação. São realidades e realidades. A nossa realidade é uma realidade dramática. A gente tem que se preocupar com esses 78% de jogadores, é quase 8 em cada 10 que alimentam um sonho e não conseguem lá na frente transformar isso em carreira, em dinheiro e tudo mais. Reta final, Bruno Bonsante, quero te ouvir, um destaque final, um beijo, um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Uma nota pessoal, né, da saída do Klopp. Eu lembro quando ele chegou que ele falou que na real, eu nunca consegui traduzir believers. Essa é uma grande falha da minha carreira de jornalista e tradutor. Assim, crentes, eu não acho que é o caso, né? Mas ele chegou dizendo, né, que ele queria transformar doubters em believers, né? Céticos em pessoas que acreditam. E no fim, acho que talvez esse foi o maior feito dele, porque ele conseguiu, com toda uma torcida que tinha passado muitos anos bem duros. Então, agradeço ao Klopp por causa disso. Você gosta, até semana que vem, você gosta daquele efeito dos desenhos animados, quando Pernalonga pega uma banana de dinamite, assim, vem uma voz assim, dinamite. É a nota de rodapé, né? Abre a geladeira, pimenta malagueta. É bom pra criança, é bom. Eu até hoje não sei falar inglês, você imagina eu criança. Beijo, Leandro Stein.
Beijo, e só um destaque final para falar das eliminadas da Copa Africana, né? Porque pensar que são 8 eliminadas, 3 seleções de muito peso. Gana e Argélia repetem a tragédia da edição passada. Gana, sim, tá uma bagunça faz tempo, teve uma classificação inacreditável para a Copa do Mundo e parece que não dá liga o time, né? E acho que até na Copa do Mundo eu tinha um pouco de esperança em relação a alguns jovens, alguns jogadores que estavam chegando, mas o que foi a bagunça desse time, que foi o resultado inacreditável contra Moçambique, não dá para aceitar resultado disso, e tá claro que o problema não são os jogadores, né? O Kudus está fazendo uma baita de uma temporada, o Iñaki Williams está fazendo uma temporada fantástica, tanto que eliminou o Barcelona horas depois, então fica essa marca para a Gana. A Argélia acho que sofre as consequências de não saber muito bem a renovação da geração campeã em 2019, né, e até confiar em alguns bons momentos dessa geração em eliminatórias que não se notaram nas grandes competições, né, não se notaram em jogos decisivos, como a própria repescagem para a última Copa do Mundo. Os 2 técnicos já deixaram o cargo, né, o Jamel Belmadi, que foi o campeão em 2019, e o Chris Hughton, que eu tinha alguma esperança, também acaba deixando o Gana. E Tunísia, assim, que é uma seleção insossa na maioria das vezes, até vinha de uma boa Copa do Mundo, e acabou sendo vítima da zebraça contra a Namíbia, uma das grandes surpresas, e também de 2 empates, né? E aí acho que é um pouco do regulamento capicioso de 24 seleções, se há essa margem de você empatar um jogo e ainda buscar a classificação por conta dos melhores terceiros colocados. Os pontos perdidos contra a Namíbia custaram muito caro, porque a Tunísia não conseguiu corresponder nos jogos decisivos. Aí só a última, ressaltar também o trabalho da Mauritânia, né, que conseguiu a vitória histórica sobre a Argélia, conseguiu essa classificação, tem o mesmo treinador de Comores, né, então a segunda Copa Africana de Nações que ele consegue um feito imenso. É um time que conta com a liga local, que tem recebido bastante investimento e tem uma marca diferente da diáspora, que alguns mauritanos vêm de outros países mais ricos ao redor da África, com o próprio futebol mais desenvolvido, e isso acaba influenciando também no resultado da seleção, além dos jogadores nascidos principalmente na França, né, na antiga metrópole. Então isso acaba explicando também essa margem de crescimento da Mauritânia, que dá um exemplo de investimento muito diferente do que acontece, por exemplo, em Gana, que sentou nos louros daquela geração famosa, e desde então não tem mais nada, né? Fica dependendo dessa lenga-lenga dos irmãos Aie, e aí vemos bem o que aconteceu dessa vez, e já vem acontecendo há algum tempo com Gana. Valeu, gente, até segunda, às 5 horas no YouTube. Perdemos um grande nome de episódio, né? A lenga-lenga dos irmãos Aie. Sonoro. Seria um baita sonoro. Ganhou o Bauhaus, viu, Matias? Ganhou o Bauhaus. Ganhou o Bauhaus. Bauhaus venceu Jung, e você faz o que você quiser dessa informação. Beijo pra você. A arte venceu a mente. A arte venceu? O pessoal tá bom hoje, tá afiado. Bem, eu me despeço com outra dica também, né, da exposição do Chaves aqui em São Paulo, no Miss Experience. Quem tiver pela capital paulista até o dia 30 de março pode comparecer a essa exposição. Entra lá em expochaves.com.br para mais informações, e logo assim no começo, né, já tem um espaço ali dedicado ao futebol, né, mostrando a relação do Roberto Gomes Bolanos com o Clube América, e também no cenário, né, da casa do Seu Madruga tá lá 3 flâmulas, né, uma do Necaxa, que era o time de coração do Ramon Valdez, uma do León e outra do Grêmio Esportivo Renner, né? O campeão gaúcho de 1954. Essa é a grande surpresa, né? As flâmulas nunca eram as mesmas, né? Mas essas foram as mais duradouras no cenário. Valeu demais para todo mundo que nos assistiu aqui. O Porcos em Toronto. Eu fico feliz do Porcos em Toronto estar aqui, Matias, porque a gente está ao vivo. Devia ser Pigs, né? A gente está ao vivo, e no YouTube tem um concorrente aqui do lado, né? Tem um concorrente que é o Marcos Chiesa, o Bola do Pânico, está no Pó de Porco nesse momento. Que bom que o Porcos em Toronto preferiu ficar com a gente, cara.
Porque, caralho, o que o Bola deve ter pra falar sobre o Palmeiras? Falta você, Tem o João né? Cocelli também, que é outro lá do Canadá, que falou que é a primeira vez que ele acompanha por causa do fuso horário, né? Como ele mora no Canadá e a gente grava normalmente mais no fim da tarde ou à noite, ele nunca podia acompanhar. O pessoal então, tá acordando agora. Um grande abraço aí pro João Cocelli, com esse sobrenome italiano aí. Valeu, acho que falta só o tchau do Lobo, né? Ô Lobo, você acha que teve alguém no Brasil, você sabe que isso faz parte da cultura brasileira, né? De fazer nomes, junção de nomes, né? Um pai chamado Maurício, uma mulher chamada Tânia, nascer o Mauritânia? Boa tarde. Isso é comum mesmo acontecer. Enfim, Deixa pra lá, não deveria ser comum, né? Tá não bom. Deveria ser comum. Mas vou deixar aqui só o Maurício de Castro também mandou falou pra mim que os fãs da Konami, que ele é um dos fãs da Konami, quer um vídeo contando a história do International Superstar Soccer nos moldes do vídeo. Pretendo fazer também, mas eu não quero fazer só vídeo de futebol, né? Senão vira um canal de futebol no videogame. Vai ter mais coisas e também. Tem jogo que não é de futebol? Existe? Dá pra jogar videogame se não for futebol? Sabia disso, não. Em breve vai ter do Tomb Raider, ou Tomb Raider, eu nunca sei, cada um fala de um jeito, mas vai ter sobre o Tomb Raider que é legal também, então agradeço muito. Você tinha crush na Chun-Li? Crush não, mas eu gostava de jogar com a Chun-Li porque era difícil defender a Chun-Li. Então eu comecei a jogar apelava. com a Chun-Li porque eu apanhava. O golpe dela com as pernas era difícil de defender, né? Então o pessoal gostava de jogar com o Ryu e com o Ken, né? E aí era meio previsível. A Chun-Li pulava mais que os outros personagens. E o golpe dela era mais difícil, assim, mais imprevisível. Então eu gostava de jogar com ela. Mas crush não, porque era desenho, né? Não sei. Exato. É que quando eu gostava da Chun-Li, eu tinha simpatia, assim, por ela. Eu jogava com ela, mas se parar pra pensar mesmo, né? Se parar pra pensar mesmo, colocar monstros, homens e mulheres se matando num jogo de videogame. Enfim, o videogame e suas contradições, né? E suas fantasias. Pokémon não é escravidão. É rinha de galo. O soviético de cueca com um moicano que se zerasse com ele parecia dançando com o Gorbacheov, né? Exatamente. Parecia dançando com o Gorbacheov, é verdade. O que é Pokémon se não é uma rinha de pet, né? É basicamente uma rinha de pet Pokémon. Tá bom, gente. O Meio Campo volta segunda-feira. Você, por favor, espalhe a palavra, porque a gente está começando um trabalho, começando um canal novo, e a gente sempre precisa desse tipo de divulgação. É sempre um prazer saber que você topou ficar 1 hora com a gente. Um beijo, tchau, tchau.